Oi, pessoal. Vamos aqui fazer um pequeno lembrete, né? Uma revisão para a quinta avaliação. Eu vou fazer essa revisão baseado no que foi pedido em cada uma das videoaulas, né? Nas questões e ao mesmo tempo falando alguns pontos, né, do texto. Sempre me baseando pelo livro. A prova ela será com os conteúdos a partir da página 383, né? A página 383 do capítulo sobre o campo e a cidade no Brasil, capítulo 4. Então, a partir da página 383. Bem, gente, na primeira videoaula 10, eu pedi que vocês elaborassem questões, né, com perguntas e respostas, 8 questões, baseado nessa aula. Então, assim, no geral, o que essa videoaula tratou? Tratou do espaço urbano, né, que diferente do espaço rural, é composto por a cidade, né, composta por casas de edifícios, grandes prédios. Então é uma estrutura totalmente diferente do espaço rural. As atividades no espaço urbano: indústria, comércio, setores, né, de serviço, né, os diversos serviços. Então, como vocês podem ver, é diferente do meio rural. E o texto fala que o Brasil, né, a população passou de rural para urbana exatamente após os anos 1960. Por quê? Porque foi nesse período que começaram os grandes investimentos, a intensificação das atividades industriais. Ou seja, a urbanização no Brasil foi intensificada, foi um processo, um resultado do processo de industrialização. Urbanização é o resultado, ou ela aconteceu em decorrência do processo de industrialização, tá? E claro que essa atividade industrial, ela continuou se modernizando. A partir dos anos 1950 já começou-se a notar, né, o êxodo rural, né, a mudança as pessoas saindo do rural para o urbano, ou seja, isso é o êxodo rural, em decorrência de melhorias no setor de economia, tanto na questão de indústrias, né, diversidades de indústria, como também na questão do comércio, né. E a gente pôde observar que depois dos anos 1960 foi que essa cidade, né, passou a ter mais pessoas do que o meio rural. E aí o texto fala que com esse crescimento surgiram as regiões metropolitanas, que é região, é um conjunto de cidades em que há uma cidade principal que ela dá um certo apoio às cidades que estão ao seu redor. E daí surgiram as metrópoles. O que é uma metrópole? Metrópole é uma cidade que tem densamente povoada, que é bem significativa na questão econômica, né? E devido a esse seu destaque econômico, principalmente de industrialização, ela se torna uma metrópole, né? E quando duas metrópoles estão juntas, como é o caso de Rio de Janeiro e São Paulo, a gente costuma chamar de megalópole. Então, megalópole é a união dessas metrópoles. E nesse processo todo existe a conurbação, que é quando de uma cidade para outra você não consegue ver essa diferença de onde uma cidade termina, né? E a outra começa, ou seja, a junção dos centros urbanos de duas cidades ou mais cidades. E aí em seguida fala do crescimento dessas cidades e dos problemas que esse crescimento traz, né? A questão do desemprego, pessoas morando nas ruas, baixa infraestrutura de alguns lugares, ou então emissão de gases poluentes, né? Problemas e com isso trazendo os problemas respiratórios e diversos problemas que a gente consegue observar até mesmo na nossa cidade. O lixo entope os canais de água, fazendo com que a água da chuva, né, cause essa enchente.
Então, basicamente, vocês tinham que trair, eu olhei as questões foram bem elaboradas, tudo dentro do que estava se pedindo. Na videoaula 11, nós começamos a falar, eu pedi que vocês elaborassem questões também, né, relacionadas, e aí já começou-se a falar sobre o capítulo 5, que fala sobre a questão das regiões. O capítulo 5, ele começa a falar das formações vegetais, né? Ele fala dessa divisão, dos tipos de formação vegetais, né? Floresta amazônica, floresta tropical, mata das araucárias, cerrado, e tá tudo bonitinho no mapa da página 330, destacando a partir daí as características de cada um, tá? E o capítulo também fala que esses tipos de vegetações, alguns, né, sofreram processos de grande desertificação, processo de alteração na sua vegetação de origem, tá? Isso se deu a quê? Aí o texto fala, as atividades agropecuárias mais avançadas, mais sofisticadas, a própria urbanização em si, a transformação que o mundo passou que o Brasil passou com esse processo de industrialização e urbanização, tá? E aí em seguida o capítulo fala sobre a divisão do Brasil em regiões, né? E como eu disse, o critério usado geralmente é por por critérios naturais ou às vezes critérios econômicos. Então, cada mapa que eu pedi para vocês fazerem, que é para ser entregue dia 8, ele tem a ver exatamente com esse processo de divisão. As 5 regiões como estão hoje, elas não foram assim desde o início. Tudo começou com aquela divisão em capitanias hereditárias, até chegar na configuração que a gente vê hoje, tá? À medida que vocês forem desenhando os mapas, vocês vão observar as mudanças que aconteceram. Então, essa divisão que o texto fala, de 1969, ela já foi uma proposta que levou em consideração o quê? Qual cidade é mais parecida com a outra? Quais são os aspectos? São aspectos econômicos? São naturais? E isso fez com que se dividissem em 5 regiões que a gente conhece, tá? Bem, e aí nós entramos na questão da região separadamente, o estudo da região norte, né? Da questão que é uma região de grande área, né? Uma extensão, uma das regiões, da maior região do Brasil, no caso, mas que tem uma distribuição bem espaçada, tá? E na página 343 continua falando sobre clima e vegetação da região norte, que predominantemente só tem 2 climas, e um predomina mais que o outro, que é o clima equatorial. Isso é devido às elevadas temperaturas, que faz com que aquela água, aquela umidade, passe pelo processo de evapotranspiração. Então, se sobe muita água, forma nuvem, chove mais. A tendência é essa. E com isso cria rios caudalosos, como é o rio Amazonas. É um exemplo de rio que tem muita água. Então, a região norte tem essa característica. E exatamente por isso, os seus rios são rios considerados rios de planície, que correm em terrenos bem nivelados, terrenos mais baixos, fazendo com que seja bem facilitada a questão de navegação. O texto também fala sobre a floresta amazônica em si, que ela é quem dá esse suporte de umidade, né, para a natureza. E fala também dos nutrientes que contém nos solos devido às diversas folhas que caem, os galhos, os restos de animais que cobrem como se formasse um tapete. E aí fala sobre a densa floresta, né? E tratando mais da questão de como que a floresta se comporta. Nas margens, são mais igapós, que são aquelas vitórias régias, plantas mais aquáticas. À medida que vai se distanciando da margem dos rios, forma a chamada mata de várzea, que são os capins, as ervas, algumas palmeiras. E à medida que vai para a terra mais firme, a gente encontra a vegetação de terra firme, que são as árvores mais frondosas, que a gente conhece, né, da floresta amazônica. Aula 12, nós tratamos sobre a questão da população da região norte, né? Exatamente aquela questão, que ela é menos povoada,
ela é desordenadamente povoada, né? Não tem tantos habitantes assim, ela é a segunda menos populosa do país, e além disso, ela ainda é mal distribuída. Então, a gente pôde ver que geralmente as capitais é que contém, né, tem mais pessoas, a ocupação acontece mais nas capitais. E nós falamos também sobre a questão da transformação, né? Eu pedi que vocês fizessem um relato exatamente para a gente ver o que vocês entenderam, né? Então, as transformações que aconteceram, né, que fez com que desse esse crescimento econômico e que aumentasse a urbanização, começou a partir dos anos 1960. Então, 1960, devido ao investimento do governo federal em infraestrutura e projetos, né, como, por exemplo, podemos citar a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, que foi um projeto que visava explorar o que tem de bom na floresta amazônica. E, além disso, a questão das mudanças, né, teve também a questão da industrialização, com a criação do centro Zona Franca de Manaus. E aí fez com que esse crescimento, né, da população aumentasse mais ainda, que a população crescesse mais ainda. E em relação às atividades, com tudo isso, mesmo existindo grandes projetos, grandes investimentos, também na área industrial, nós podemos dizer que a região norte, o que mais predomina são as atividades mais primárias, né, extrativas mineral, vegetal e animal, e a agropecuária. Não querendo dizer que a indústria deixou de ser, não, a indústria não deixou de ser importante. Apenas a região continua com o destaque para as atividades do setor primário, tá? Apesar disso, ainda existe alguns resquícios de população indígena e também temos as populações ribeirinhas, que são aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, condições, resolveram ficar, né, morando à beira dos rios, né? E isso, eles ocupam essas áreas, né? Eles já estão acostumados a lidar com esse tipo de situação, e então para eles é uma questão cultural, se transformou como uma questão cultural, a vivência já faz parte deles, tá? Pois é, gente, então esse é o conteúdo para a quinta avaliação, que vocês já devem estar com ela em mãos, tá? Eu só estou passando aqui para dar mais uma relembrada no conteúdo, se quiserem tirar alguma dúvida, e é isso. Nós vamos ficar por aqui para responder a quinta avaliação, tá ok? E no caso eu estou enviando essa videoaula hoje, sexta-feira eu não enviarei, porque vocês estarão respondendo prova, e aí agora só na outra semana, tá ok? Então até mais, fiquem com Deus e boa prova!